E aí pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui para falar com vocês mais uma vez sobre esse assunto da parte econômica do coronavírus, o que o nosso estado, o que o nosso país tem passado, a respeito do problema econômico que nós podemos ter dentro do Brasil, dos municípios e dos estados que decidiram adotar o lockdown, né? Ou seja, a paralisação total de todas as empresas, deixando somente aquelas que são chamadas de essenciais, né? O que acontece? A maioria dos empregos gerados no Brasil, eles são gerados por aquelas empresas de médio e pequeno porte. E essas empresas, elas possuem uma capacidade de fluxo de caixa reduzido. O que é fluxo de caixa? É a capacidade da empresa de ter recursos para pagar as suas despesas do dia a dia, como folha de pagamento, energia elétrica, fazer o pagamento da manutenção, refeição, vale transporte dos funcionários. Então essas empresas, elas possuem um fluxo de giro pequeno, que fica ali estourando em 45 dias. Tá? A maioria delas tem um fluxo menor ainda, dependendo da atividade que ela desenvolve. Médias e pequenas empresas, hoje, elas são responsáveis atualmente em gerar cerca de 72 milhões de empregos para a população brasileira, né? E tirando essas micro e pequenas empresas, a gente tem aí uma quantidade de autônomos que giram na faixa ali de 24 milhões e meio de pessoas. Aquele pessoal que faz bico, que vende o lanchinho na rua, que vende coisas pelo Instagram, que vende coisas por site, que compra e revende, ou que faz serviço em casa, manicure, barbeiro, tá? Esse pessoal aí está estimado em mais ou menos 24 milhões de pessoas. Isso aí tudo dados que a gente extraiu aqui do Sebrae para poder estar mostrando essas informações para vocês. Tá? Então, além das micro e pequenas empresas, a gente tem os autônomos. Se as micro e pequenas empresas possuem um fluxo de caixa reduzido, ou seja, um ciclo de capacidade de pagar as despesas reduzidos, vocês imaginam os autônomos como não são, né? Os autônomos, em média, possuem aí dinheiro, grana, para se manter aí 2, 3 semanas. Depois disso, se eu não estou exercitando lá o meu bico, se eu não estou lá fazendo as minhas cópias, se eu não estou lá vendendo o produto que eu fabrico, se eu não estou lá entregando o bolo que eu faço dentro de casa, ou o lacinho que eu vendo dentro do Instagram, como é que eu faço? Como é que eu faço para sobreviver? Né? Então, ficar trancado dentro de casa tem as suas complexidades que influenciam diretamente na economia da gente, sim. Vou mostrar para vocês aqui uma estatística, tá? Um gráfico montado pela empresa JP Morgan Chase, tá? Que é uma empresa americana ligada a várias instituições financeiras de lá dos Estados Unidos, que eles fizeram esse estudo, tá? Não só para os Estados Unidos, mas no mundo no geral. Tá? E a gente queria apresentar para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão do fluxo de caixa, ok? Então o que acontece, né? Eles demonstraram aqui no gráfico deles, tá? A quantidade de dias de recursos disponíveis por essas empresas, tá? Então aqui está a curva dos dias, tá? E aqui embaixo estão a capacidade de se manter dessas micros e pequenas empresas por segmento, tá? Então aqui embaixo são a quantidade de dias, ele está mensurando aqui em até 100 dias, tá? E ele vem mostrando aqui, tá? A curva vai lá, ó, 25%, tá? Dessas empresas possuem menos de 13 dias de capacidade financeira para pagamento de suas despesas sem a entrada de recursos. Ou seja, essas empresas, 25% delas, tá? Nós estamos falando aí de 26 milhões de empresas, tá? 25% dessas 26 milhões de empresas possuem apenas, no máximo, 13 dias de fluxo de caixa para bancar suas despesas. Tá? A grande maioria delas, depois desses 13 dias, conseguem em até no máximo 27 dias sobreviver sem a entrada de recursos. A possibilidade dessas micro e pequenas empresas conseguirem pagar suas despesas, tá? Em dias. Tá? Então, por exemplo, restaurantes, 16 dias. Aquele restaurante que provavelmente você almoce, ou aquele restaurante que entrega sua quentinha lá para você,
no seu almoço, durante o seu dia de trabalho, aquele restaurante pequenininho que às vezes você vai ali no final de semana, a lanchonete, que você às vezes vai comer um sanduíche ou pede para deixar em casa. Olha aqui, ó, 16 dias. Nós estamos falando aí de 2 semanas e 2 dias. Reparos e manutenção, 18 dias. O comércio no geral, aquele mercadinho, aquele feirante, tá? Aquela pessoa que vende ali próximo da sua casa, 19 dias. As microempresas e empresas de construção, que trabalham também com construção civil, reforma, reparos, a capacidade delas são de 21 dias. Os serviços pessoais, tá? Que são aquelas de limpeza, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, tá? Elas têm uma capacidade aí de se manter por no máximo 21 dias. E assim a gente vai adiante. Temos atacadista, metal e maquinário, serviços de saúde, que são aqueles consultórios médicos, tá? Fabricação high-tech, entre outros serviços. Então, o máximo de dias que essas empresas conseguem se manter é uma média de 27 dias. Então, com tudo isso, eu só queria chamar a atenção para vocês com relação a esse lockdown total, se ele realmente é necessário. Tá? Já existem muitos especialistas que estão divulgando aí os estudos de fazer um lockdown vertical, ou seja, separar aquelas pessoas que realmente estão dentro do grupo de risco. Né? Como fazer isso, como desenvolver um projeto para que a gente possa realmente proteger as pessoas que precisam ser protegidas, sem que com isso a nossa economia tenha um reflexo e um prejuízo tão grande em comparação a um lockdown total. Tá? Muitas coisas estão sendo colocadas na mídia aí, o nosso presidente já falou, o governador de São Paulo já falou, o governador de Minas Gerais já falou, tá? O nosso governador aqui do estado do Amazonas também já falou isso. Tá? E o que a gente vem acompanhando é que existe uma certa divergência entre os nossos poderes. Contudo, seria bom observar que tem coisas factuais e possíveis de se fazer que ambos os governos estão falando. Então, o que a gente poderia fazer aí? Aproveitar o melhor do que cada um diz para que minimize uma crise futura para todo mundo. E com isso, toda a população venha a sofrer numa crise econômica que, se acontecer de fato por um lockdown total, nós vamos levar aí de 4, 5, talvez 6 anos para conseguir nos recuperar totalmente. Então, pessoal, é isso, tá? Nós queremos mostrar para vocês aqui as estatísticas, os estudos, tá? Nada que a gente está apresentando aqui foi criado por nós. Nós estamos apenas apresentando o que os estudiosos estão dizendo e querendo encontrar junto com vocês a melhor solução para o nosso país. Tá? Continuamos aqui observando, olhando, acompanhando todas as medidas. Muitas medidas foram tomadas no dia de hoje que nós já postamos aí, tá? As informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma mensagem para mandar aqui para a gente, pode mandar via direct ou pode mandar aqui para o e-mail da gente, tá? Que a gente vai fazer o possível para estar respondendo. E é isso, a gente queria agradecer aí a audiência de vocês, tá? Muito obrigado por tudo e ficamos de olho aqui para mandar mais mensagens no futuro.